Alegria poder celebrar com vocês, né? Segundo domingo da Páscoa, Semana Santa, como nós falamos, muito intensa, né? Hoje a igreja coloca para nós esses evangelhos este evangelho que vocês escutaram, um evangelho muito lido, né? E muito conhecido e muito popular, mas também coloca para a gente como um tema para nossa reflexão a divina misericórdia. E como a gente não consegue fazer as duas reflexões por causa do nosso tempo, né? E a gente precisa privilegiar uma delas, eu vou fazer hoje a reflexão sobre a divina misericórdia, partilhando com vocês algumas coisas que eu penso que seriam interessantes, né? Para a nossa oração e para a nossa meditação. Com certeza vocês já ouviram muito, né? Falar desta pregação, né? Ou numa pregação falar dessa categoria teológica que é a misericórdia. A misericórdia está presente na nossa tradição bíblica, né, e na nossa tradição cristã. É uma palavra que nós usamos o tempo todo, até como evocação, né? Senhor, tem misericórdia, misericórdia, Jesus. A gente usa muito essa palavra o tempo todo. Não é exclusiva nossa, né? As tradições religiosas que não são cristãs também usam muito a ideia da misericórdia. Portanto, é uma categoria não somente teológica, né, da teologia cristã, mas da espiritualidade como um todo. E já ouviram também na Canção Nova, na Rede Vida, e talvez em algumas pregações, a etimologia, ou o padre explicando um pouquinho a misericórdia a partir da etimologia, né, da palavra, né, que é composta por duas palavrinhas que nós já conhecemos. Eu vou fazer o mesmo caminho porque eu acho que é importante, né, lembrar do miserere e do cordis como essa ação da misericórdia do Senhor, que olhando para a miséria do ser humano, nos julga não segundo a lógica humana, não segundo aquilo que seria, né, o raciocínio lógico, então não nos julga a partir daquilo que seria a capacidade cognitiva, mas nos julga a partir do coração. É isso que significa misericórdia. É um olhar de Deus para a nossa miséria a partir do coração e não a partir da racionalidade, né? Então, o miserere e o cordis vem daí. Isso é muito interessante, porque quando na tradição bíblica, né, no Evangelho, Jesus retoma com os seus discípulos o código da santidade, o código da santidade está emoldurado por duas frases muito interessantes. A primeira delas é: sede santos, porque eu, o Senhor seu Deus, sou santo. E a segunda é: sede misericordiosos, porque eu, o Senhor seu Deus, sou misericordioso. Então olha que bonito, né? É próprio de Deus a misericórdia. Só que como nós fomos feitos à imagem e semelhança, não é isso que diz o Gênesis? Como o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, também o ser humano pode ser misericordioso. E por isso este mandado, sede misericordiosos, porque o Senhor, seu Deus, é misericordioso, precisa tocar o nosso coração, né? É muito bonito quando a gente pensa assim, né? Jesus assumiu a nossa carne, Jesus assumiu a nossa humanidade, as nossas misérias, não para se tornar um miserável como nós, mas para nos ensinar a lançar um olhar sobre a miséria do outro a partir do coração e não a partir da razão. E aí eu digo para vocês, o ódio e a vingança são lógicos. Não existe coisa mais lógica do que o ódio e a vingança, né? É justiça retributiva. Dente por dente, olho por olho. Se você plantou arroz, vai colher arroz. Isso é a lógica da justiça humana. A misericórdia não é lógica. É outra lógica. Eu costumo falar que não é uma antropológica, é uma teológica, né? A misericórdia é aquilo que nos choca porque rompe a lógica humana. Rompe a lógica humana, né? E isso nos choca e vai nos chocar sempre. Por isso que nós fazemos sempre essa projeção da nossa justiça a partir né, vamos falar assim, daquilo que são as categorias nossas, projetamos isso naquilo que nós gostaríamos que fosse a justiça divina, né? A gente fala, mas Deus é justo. A gente brinca, ainda bem que é justo, mas não é justo como vocês são, porque se fosse, teria uma alma viva aqui. Por que que Deus não é justo como você é? Porque o princípio da justiça de Deus é o princípio da misericórdia. Não significa que tudo está permitido, mas o olhar de Deus é um olhar sempre misericordioso. E isso nos choca muito. Isso nos choca, porque foge da nossa lógica, né? Olhar para a miséria do outro a partir do coração e não a partir da razão.
Esse é o convite. Porque se nós sempre olharmos para a miséria do outro a partir da nossa razão, o perdão não vai existir jamais. O perdão é um ato afetivo e não um ato racional. Estão entendendo? O perdão é um ato afetivo. É por isso que as pessoas não compreendem, né? Como é que pode? Fulano fez isso, você ainda está lá. É porque é um ato afetivo. Não é um ato racional. Por isso a misericórdia é tão difícil para nós, como princípio espiritual, vivenciar e compreender. Né? Olhar para a miséria do outro a partir do coração e não da razão. Né? Isso é muito bonito. É o que Deus faz conosco. Né? Quando o salmista fala, né? Misericordioso é o Senhor Deus, que não nos julga segundo os nossos atos, porque se julgasse, meu Deus do céu. Né? E este é o convite: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. E o exercício da misericórdia, ele exige de nós, né, por um lado, compreender que é um dom, porque o ser humano por si mesmo, se a gente tira, né, o dado bíblico de que ele é feito à imagem e semelhança de Deus, não consegue ser misericordioso. Né? Nós queremos vingança, a gente quer revanche. Ah, fez, vai pagar. Então, por um lado, é um dom de Deus, porque nós precisamos fazer um esforço enorme para passar daquilo que a gente chama de barbárie para cultura. Se não tiver umas regrinhas lá que dê um jeito de reger a nossa sociedade, a gente se torna bárbaros mesmo. Né? A nossa sede de justiça é uma coisa muito, muito curiosa, né? Não sei se a gente pode chamar isso de sede de justiça, mas para dizer o seguinte, né? A misericórdia não é uma coisa que está, vamos dizer assim, dada para o ser humano, né? No sentido de que nós aprendemos isso sozinhos, sem nenhum tipo de graça, né? Para nós, a gente precisa compreender que é fruto desse ser criado à imagem e semelhança de Deus e que é um dom. Né? Se a gente abstrai isso, a gente não consegue. Né? Então é importante isso. E a última coisa para a gente ir conversando, então lembrar sempre da misericórdia como um dom. A última coisa para a gente ir fechando a nossa homilia, que além de ser um dom, precisa ser um exercício. E exercitar a misericórdia, vamos dizer assim, precisa começar das pequenas coisas. Né? Não são das grandes coisas. Grandes crimes e grandes maldades precisam de grandes processos de elaboração e de perdão. São as pequenas coisas, né? A gente brinca assim, é aquela palavra que o seu esposo disse há 30 anos atrás, que você lembra até hoje. No dia 2 de abril, às 5 da tarde, você disse isso. Tem 30 anos que seu esposo falou isso para você. O exercício da misericórdia está aí, eles estão nas pequenas coisas, né? O exercício da misericórdia é olhar para aquele colega de trabalho seu que inferniza a sua vida. Você sabe que ele inferniza a sua vida. E olhar para a miséria dele a partir do coração e não a partir da razão. Porque se você olhar a partir da razão, você vai ser vingativo. Né? É um exercício dificílimo. Jesus vai dizer assim: aquele que não é fiel nas pequenas coisas não será fiel nas grandes. Então, começar a exercitar a misericórdia pelas pequenas coisas. Aí eu quero partilhar com vocês para terminar, né? A gente acaba partilhando, eu gosto muito desse espaço celebrativo, porque ainda que eu não conheça muitos de vocês, né, muitos eu ainda não consegui ir na casa, não tomei um café juntos, mas nós estamos num ambiente litúrgico que me permite fazer algumas partilhas, porque vocês são minha família, né? Por isso que eu não tenho família, porque a igreja é minha família. Então eu gosto de partilhar algumas coisas com vocês, né? Eu estava preparando, o pessoal pensa assim, não, o padre não prepara a homilia não, né? A coisa vem como um pendrive do Espírito Santo que vem na hora e coloca, né? Não, a gente tem que preparar alguma coisa, depois o Espírito age, né? Estava preparando essa homilia na sexta-feira, né? Vendo o que eu ia falar, se ia ser o Evangelho ou se eu ia centrar na misericórdia. Interessante, que eu estava preparando lá na minha mesa a homilia, me veio uma cena que aconteceu nessa semana, né? Eu apliquei uma prova numa instituição por aí, parece que a prova não estava muito fácil, então alguns alunos ficaram meio bravos comigo, e uma particular disse uma grosseria, né? Falou uma grosseria lá, né?
Aí, nem vou ligar com isso, porque se eu for preocupar com o que os paroquianos e os meus alunos dizem, eu vou ficar louco, né? Então, assim, às vezes tem coisas que eu realmente ajo com misericórdia e nem escuto, porque não vale a pena, né? Mas veio essa pessoa, veio essa imagem, né, na minha cabeça enquanto eu estava preparando. Eu tinha que corrigir a prova. Falei, agora vou ter que usar misericórdia quando eu vou corrigir a prova da aluna, né? Tem que usar misericórdia, não posso ser vingativo. Mas interessante, né? Tava sorrindo com isso, preparando. 3 minutos depois, eu recebo uma mensagem do WhatsApp. Adivinha quem? A aluna me mandando uma mensagem pedindo perdão. E aí eu incluí um item a partir dessa mensagem dela na reflexão, que é: a misericórdia é um caminho de conversão. Já pensaram nisso? A misericórdia é um caminho de conversão para mim e para o outro, sabe por quê? Porque a nossa bondade pode constrangir o outro. A bondade, ela é constrangedora. Quando alguém grita com vocês e fala um montão de besteira, e vocês colocam a cara de paisagem, não simplesmente com um cinismo, mas simplesmente porque a cara de paisagem com cinismo irrita mais, tá? Não sei se vocês sabem, irrita mais. Mas quando vocês recebem impropérios, pessoas que dizem um montão de coisa, gritam na sua cara, e você age com humanidade, qual que é a atitude da pessoa? Ela sai envergonhada. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, com muito carinho. A bondade e a misericórdia é um caminho de conversão. As pessoas que olham para as pessoas bondosas, né, elas, e às vezes fazem coisas ruins contra essas pessoas, depois elas têm 2 sentimentos. O primeiro sentimento é o sentimento de vergonha, né? E depois pode ter um sentimento de inveja. Por que ele é bom e eu não consigo ser? Né? E a partir desse sentimento de inveja da bondade do outro e da vergonha, a pessoa pode entrar num processo de conversão. Né? É interessante a força que tem a prática da misericórdia, né? Então tomem isso como vamos falar assim, uma espécie de reflexão para a vida de vocês, né? A misericórdia que vocês possuem, ou a misericórdia que vocês praticam com uma pessoa perversa, pode te converter e pode converter a pessoa, né? E nós, às vezes, temos inveja da bondade das pessoas. Por isso que a gente fala assim: nossa, como que fulano é bobo? Foi pisado e ainda está lá. Cuidado, por detrás dessa frase pode ter uma inveja, né? A inveja da bondade da pessoa, né? E aí a gente precisa, né, rezar e pedir a Deus que nos ajude com isso, né? Fiquem preparados, porque a misericórdia converte, mas a misericórdia é exigente. Jesus vai dizer: os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Então, se você optar por ser misericordioso, também se prepare. Sabe por quê? Porque as pessoas vão abusar da sua bondade. Fiquem preparados, tá bom? A misericórdia precisa ser, para nós cristãos, né, assumida como realmente fonte de espiritualidade. Mas fiquem preparados, porque os misericordiosos são mais massacrados. Essa é a nossa cruz. São chamados de bobos. E aí a gente tem aquela frase de efeito, não é isso? O mundo é dos... Como é que é? O mundo é dos... E o inferno também é. O céu é para os misericordiosos. O mundo é dos espertos. O inferno também é. Claro que o misericordioso neste mundo sofre mais, né? Porque os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz, né? Mas se vocês estão aqui, o meu convite é que nós possamos ser misericordiosos, porque o nosso Pai é misericordioso. Então, apesar dos pesares, amem e perdoem, né? Não é fácil não, mas vamos fazer o exercício. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.